é o Evangelho segundo Jesus, o Cristo, a verdadeira luz, aquele em quem todas as coisas existem, subsistem e são. Lucas, capítulo 13, do verso 6 ao verso 9. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Então, evoca um contexto. O contexto eram pessoas anônimas aqui na descrição e na narrativa do Evangelho e que trouxeram a Jesus duas notícias muito trágicas. A primeira era a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos, que viria depois a julgar a Jesus, misturara com os sacrifícios que esses galileus realizavam na Galiléia, o que era proibido pelos judeus, e provavelmente Pilatos, politicamente para agradar a religiosidade judaica que tinha capital no Templo de Jerusalém, onde se podia sacrificar e fora dali nenhum tipo de sacrifício de animais se deveria fazer, segundo determinavam os rabinos. Pilatos deve ter, em razão da busca de fazer média política, matado a esses galileus que tinham sacrificado. Então eles vieram e disseram isso a Jesus. Mas Jesus lhes disse: vocês estão pensando que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por eles terem morrido desse jeito, por terem sido publicamente vitimados, por terem sido eliminados numa decisão e numa banalidade política? Vocês pensam que a tragédia visível aos olhos determina e julga o indivíduo como que pela tragédia do seu final ele estivesse sendo julgado e manifestado em relação à sua maldade que ele bem escondia? É isso que vocês estão tentando me dizer? Em verdade, eu vos digo que se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. E aí Jesus mesmo prossegue. Já que eles trouxeram essa lógica para o debate, essa teologia moral de causa e efeito, os bons, os certinhos, os que não transgridem nada, são sempre coroados com todas as glórias e privados e poupados de todas as tragédias. Portanto, se alguém é objeto de uma tragédia, ele deve ter uma culpa pela qual ele está sofrendo. Essa é a questão à qual Jesus responde. Vocês estão pensando que o modo de morrer, se tiver sido trágico, é uma revelação acerca de quão má aquela pessoa seja ou qualquer outra coisa? Não. O que eu estou dizendo a você é que é o modo de viver que importa. Não é como eliminaram você, ou como mataram você, ou como você morreu, ou se um acidente o acometeu. Não. Por isso, se não vos arrependerdes,
todos igualmente perecereis, porque o que importa não é o modo de morrer, e sim o modo de viver. Então ele prossegue a partir dessa lógica semeada por aqueles que vieram com esse argumento da teologia moral de causa e efeito. Ele disse: ou cuidais que aqueles, ou vocês incluem nesse pacote também aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou? Eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém, porque sofreram aquele tipo de desastre público? Não eram. Eu vou-lo afirmo, não eram. Não eram. Eu vou-lo afirmo, diz Jesus. E continua: mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis, independentemente do modo de morrer, se com muita dor, com pouca dor, se aos sentidos dos terceiros de modo catastrófico, ou monstruoso, ou infame, não importa. Isso não diz nada sobre ninguém. O que importa é converter a mente, o coração, o pensamento e todo dia buscar viver de um modo que indique em nós mesmos o fato de que nós somos seres em mutância, em transformação, em regeneração, porque o arrependimento, que é uma mente nova que se faz, de novos pensamentos, de novos conceitos, de novos valores, de nova base, de nova referência, isso é arrependimento, metanoia, e que é uma mente em processo de avanço, de projeção, é mudança de pensamento, é isso que importa. Porque quanto ao mais, se o modo de morrer determinasse um juízo de Deus sobre o indivíduo, o que não dizer de todos os profetas da Bíblia, que morreram mortes trágicas, sentenças, eliminados, julgados na sua geração? Ou, para não irmos longe demais, em termos bíblicos neotestamentários, o que dizer de João Batista? Jesus disse que dos nascidos de mulher ninguém foi como João. No entanto, uma bundinha tirou-lhe a cabeça, porque Herodes amou mais a bundinha do que a vida de João Batista, embora ele dissesse a todos que ele temia João porque sabia que João era um homem de Deus. Mas esse temor de João, por causa da certeza do seu vínculo com Deus, ficou dissolvido depois de alguns cálices de vinho num réveillon do palácio dele, quando a filha da sua amante, jovenzinha, bonitinha, começou a dançar e a rebolar e a fazer uma dança do ventre e a expor-se sensualmente a pedido da sua mãe, de modo que Herodes enlouqueceu de desejo e disse: eu quero ela, eu quero a tua filha. E Herodias disse: você quer a minha filha? Então me dá num prato aqui agora a cabeça de João Batista. E Herodes desesperou-se porque ele sabia quem era João Batista diante de Deus, mas o apelo da bundinha agora era mais forte do que qualquer outra coisa. Ele então
ordena que tirem a cabeça de João Batista e lhe a entreguem numa bandeja de prata. Se o modo de morrer determinasse alguma coisa, João Batista não era o maior dentre os nascidos de mulher, porém o mais miserável de todos eles. Não eram, eu vou-lo afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Se a gente for à morte dos apóstolos, ao modo como eles morreram, todos foram executados e João morreu de velho, exilado numa ilha perdida, no mar Egeu. Todos. A tradição diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado em Roma. Mortos pelo capricho de Nero. O que isso diz do quê? Que eles são os fracassados, julgados e amaldiçoados? Não eram, eu vou-lo afirmo. Mas, se não houver arrependimento em todos vocês, todos que não se arrependerem do mesmo modo perecerão. O que determina de fato o significado das coisas não é o modo como você morreu, o modo como você viveu, não é o modo como você morre, é o modo como você vive. Não é o modo como eles morreram, mas é o modo como eles viveram. Aí se diz aqui, que é de fato de onde eu começo, Lucas 13, de 6 a 9. Se diz assim, então, e esse então evoca, chama esse contexto todo para continuidade do pensamento, do raciocínio. A última coisa que Jesus tinha dito é: se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, porque disse isso, então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Portanto, essa parábola tem a ver com o que Jesus acabou de dizer. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, ao cuidador da vinha: há 3 anos venho procurar fruto nesta minha figueira e não acho. Pode cortá-la. Pode cortá-la. Pode cortá-la. Para que ela não fique ocupando inutilmente a terra. Por que deixaria eu plantado algo que não dá fruto, se o objetivo é frutificar? Pode cortar. Mas o viticultor, o cuidador da vinha, respondeu: Senhor, que era o dono da vinha, deixe essa figueira aqui plantada mais este ano, só mais este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume, muito estrume. Se ela vier a dar fruto, bem está. Tá bom. Se não, então mandarás cortá-la. Então Jesus proferiu esta parábola, depois de o pessoal ficar querendo avaliar quem era quem pelo resultado da tragédia da existência
praticantes que eram eles da teologia moral de causa e efeito, que diz que dependendo do seu comportamento moral, você terá um bom resultado visível até o fim da vida em todas as coisas. E Jesus destrói isso dizendo: vocês são cegos. Essas coisas são só acontecimentos externos. Gente boa pode morrer de maneira infame. E gente que a gente não sabe quem é pode ser vítima de qualquer que seja a tragédia, o acidente, a desgraça do acaso. Parem com isto. O que vocês têm que saber é que o que importa não é o que acontece a vocês, mas é o que vocês fazem acontecer. É o que vocês se tornam, é quem vocês são, é isso que importa. É o modo da vida, não é o modo da morte. E aí ele conta essa parábola do homem que procura fruto e não encontra. E ele diz isso depois de concluir que se aqueles que estavam e que tinham esse pensamento não mudassem essa percepção e não se arrependessem e não se permitissem viver cada dia um dia de renovação da mente, com um olhar limpo, dando o fruto do arrependimento, que é uma vida com uma mente que se renova e que melhora todo dia e que é frutuosa. Se não for assim, o indivíduo entra no tempo do escrutínio. O dono da figueira determinou que ela só fica ocupando espaço se ela der fruto. Se ela não der fruto, ela vai ser cortada. E Jesus disse: alguns que já deviam ter sido cortados estão sobrevivendo pela intercessão do viticultor, que está pedindo mais um ano, mais um tempo. Ele se coloca no lugar desse viticultor, que está falando com o dono da vinha, dizendo: só mais um ano, deixa eu dar mais esse trato, deixa eu pôr esse adubo do Evangelho, esse adubo da graça. E se ela ou ele derem fruto, tudo bem. Então, se não derem fruto, serão cortados. E o fruto é o que acontece pela mudança de mente, pelo arrependimento. É o modo como a gente evolui na consciência, viajando de arrependimento em arrependimento, mediante a transformação da nossa mente. Tem que dar fruto digno de arrependimento. É um princípio que está presente em tudo aqui no Evangelho. A ideia é: não deu fruto, tem um machado posto já na raiz. Dê fruto, ao invés de ficar tentando nivelar por baixo a vida. E tem gente que já nivelou a vida tão por baixo que já conversa o tempo todo é sobre o inferno dos outros. O inferno dos outros. A sentença dos outros. É um perigo. Agora preste atenção num detalhe. É interessante que esse verso 6, só para a gente terminar aqui, diz que certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Uma figueira plantada numa vinha, onde só tem parreiras, onde só se tem
o fruto da uva, o fruto da vinha. Ali havia uma figueira. A figueira é uma árvore boa, mas ela tem uma determinada recorrência aqui nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Ela aparece aqui sempre num contexto que se vincula àquilo que tem a aparência de ser, mas não é. Como a figueira lá ao lado do poço de Siloé, ou no caminho de Betfagé para Jerusalém, que Jesus olha e vê que ela está cheia de folhas e ele estava com fome. E a figueira é como uma jabuticabeira, por exemplo, ela dá fruto, independentemente da folhagem dela estar tão vigorosa assim ou não. Vão brotando os frutos. São quase umas verrugas doces que vão saindo do talo ou até do caule. De modo que a primeira coisa que aparece na figueira, quando ela começa a renovar-se para um novo período, é que o fruto vem primeiro, depois é que vem as folhas. E aquela figueira, num tempo que não era de figos, estava vestida de folhas de tal maneira que pressupunha que dentro dela tinha que haver muito figo. E aquela figueira ficou ali, naquele contexto, associada a Israel, que era cheia de folhas, de religião, de aparência, que primava para que a vida não acontecesse sob a aparência do mal, e que julgava aqueles que eram eliminados pela lei ou por qualquer outra forma de eliminação, julgavam essas pessoas amaldiçoadas, não importante quem elas fossem. Por isso é que esse assunto chegou aqui. Esse é o pensamento de Jerusalém, é o pensamento da religião, é o pensamento da fachada, é o pensamento da folhagem, é o pensamento da aparência. E aqui encontramos uma figueira plantada numa vinha. Uma figueira plantada numa vinha. A figueira é boa, mas a gente não a vê precisando de um campo de figueiras, como a gente tem a vinha, que é um sítio de terra ou uma área cheia de videiras. A videira se presta para um processo natural de industrialização, o que faz com que a vinha seja algo que se possa colher tudo proximamente, um fruto do outro, uma uva da outra, um cacho do outro, para que se possa moer tudo ali, iniciar-se o processo do fabrico do vinho. Mas a figueira não, a figueira pode estar espalhada, as pessoas vão pegando. E naqueles dias não havia um mercado de venda de frutos de figueira. De modo que isso planta a figueira num ambiente que não era o dela. Assim como Jesus está dizendo: não se plantem num lugar que não é de vocês e não plantem os outros num chão de juízo que vocês não conhecem. Porque a única coisa importante é que pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Se conhece a árvore pelo fruto. A árvore que dá bom fruto é a árvore viva do bem. A árvore que não dá bom fruto
é a árvore que tem a natureza estragada. Por isso, vejam o fruto bom. E a árvore vai ser compreendida, ela é boa. Vejam o fruto mau. E a árvore vai ser discernida, ela é má. E não adianta se disfarçar de figueira estéril no meio da vinha frutífera, como tem muita gente que busca fazer, esconde o fato de que não frutifica para a vida, não frutifica o fruto do amor, da justiça, da verdade, da compaixão, da lealdade, da fidelidade, da mansidão, da longanimidade, da bondade, do domínio próprio. Não dão o fruto da vida e se escondem nas vinhas. Tem muita figueira sem fruto escondida nas vinhas, se disfarçando. Se disfarçando. Essa imagem me permitiria aplicar esse princípio em todas as direções, mas eu prefiro pedir que o Espírito Santo ilumine você para fazer a viagem das aplicações na sua própria vida, não na vida dos outros. Ó Senhor Jesus, eu peço que mais uma vez, tu que prometeste que o teu Espírito estaria conosco e que traria e confirmaria e testemunharia e exortaria e consolaria e convenceria acerca do pecado, da justiça, do juízo, da verdade no coração. Eu peço que Ele faça isto agora, no coração de milhares que estão nos vendo, nos assistindo nesse instante. E em todos os instantes onde esta palavra seja ouvida. É o que eu te peço, eu sei que tu me respondeste. Em nome de Jesus. Amém.